Bom, então uma vez que você já está trabalhando com a agulha 7, né? Agora o que eu preciso falar com você é a quantidade de carreiras, a quantidade, o comprimento que você executará na sua execução toda. Bom, eu já te falei como que você faz para descobrir a quantidade de pontos que você vai pôr na agulha. Então, você mediu o punho. Teve a quantidade de centímetros, adicionou cerca de 6 pontos para a quantidade em centímetros que você conseguiu e inseriu os pontos na agulha. Joia! Agora, você precisa medir de punho, ou seja, do punho da mão esquerda até o punho da mão direita. Quantos centímetros dá? Essa quantidade em centímetros vai te dar o comprimento da tua peça. Eu medi aqui. O punho aqui ficou em 14 centímetros. Iniciei o trabalho com 20 pontos. A quantidade, ou melhor, os centímetros de punho a punho aqui deu aproximadamente 1,80 m. Eu terei que trabalhar a quantidade de carreiras que me faça obter 1,80 m de execução. Lembrando que eu já fiz 10 centímetros com a agulha 4,5, que foi o quê? O meu punho. Eu sei que se eu fiz 10 centímetros de 1,80, faltam 1,70. Mas eu também sei que os 10 últimos centímetros lá do outro lado da minha execução, ou seja, do final da minha execução, será feito com agulha 4,5. Então, aqui eu tenho 10 centímetros com 4,5. Eu tenho 1,60 com agulha 7. E depois mais 10 centímetros com a agulha 4,5. Perceberam qual é a conta que nós temos que fazer? Então é isso que eu vou fazer agora. Trabalharei 1,60 m com a agulha 7. Depois eu troco de agulha, vou para 4, como nós trocamos juntas ainda agora, volto a trocar e trabalho mais 10 centímetros com a agulha 4,5. E aí eu terei executado todo o comprimento da minha peça. Estará faltando somente a costura e é aí que eu volto aqui para mostrar para você como costurar esta peça. Tô indo lá e é claro, já já tô de volta. Pessoal, uma vez que você tem alcançado o comprimento desejado, né? E aqui ficou enorme, gente. Ficou uma coisa realmente, uma tira, né? Muito grande. E um detalhe que eu queria falar pra vocês é esse, olha. Olha aqui, ó. Talvez vendo você consiga ter a noção. Veja isso. Olha aqui, ó. Ó. Olha que coisa mais fofa. Eu aperto e ela volta. Você percebeu? Gente, esse fio é tudo de bom. Bom, como eu acho que esse fio não é mais produzido mesmo, eu vou te falar qual a composição dele, né? Aí eu acho que de repente você pode procurar um fio que tenha uma composição parecida. Você, assim, poderá chegar muito perto do resultado que eu obtive aqui. Não vai ser uma coisa difícil, não. Ó, esse fio, ele é composto de 95% de viscose, por isso que ele é macio deste jeito, tem este toque extremamente agradável, e ele é também composto por 5% de poliamida. Então, fica aí a dica, né? Se você tiver a fim de alguma coisa parecida, dá para você buscar pela composição do fio, tá bom? Bom, eu cheguei então no tamanho desejado. Agora é a hora de fazer o arremate, ou seja, remover o trabalho das agulhas. Que pra mim, quando eu comecei a ver essa coisa de tricô, né? Eu falava, nossa, cara, como é que eu vou conseguir tirar? Você tira de uma agulha, passa pra outra. Tira de uma agulha, passa pra outra. E como é que eu faço pra tirar definitivamente se sempre fica uma argola? Então, assim, eu não percebia como é que eu deveria proceder para acabar com essas argolinhas, que são os pontos que ficam aqui na agulha, né? Então agora a gente vai ver como faz isso para aquelas que ainda não sabem como fazer. Você que já sabe, beleza, vai arrematando aí, vai tirando da agulha, né? Funciona assim, ó. Normalmente você passa a agulha por um ponto, ó, como eu fiz aqui. Não é isso que você tá fazendo até então?
Para arrematar, você vai ter que pegar 2 pontos. Então, veja, ó. Aqui eu tenho 2 pontos. Vou abrir bem, tá vendo aqui? 1 e 2. Você passa a agulha por 2 pontos. Laça normalmente, puxa o ponto para fora. Você vai cair os 2 pontos e vai sobrar só um nesta agulha. Mas o meu intuito é que não sobre ponto nenhum nesta agulha. Volta este ponto para a agulha que eu acabei de remover os pontos. Novamente, aquele ponto que eu devolvi, mais um ponto é o que eu vou separar. Passo a agulha por 2 pontos. Dou minha laçada, puxo para fora e deixo os 2 pontos cair. Novamente sobrou um ponto nessa agulha. Devolve para a agulha onde ela estava. Novamente, separa o ponto que você acabou de devolver. E mais um, tá aqui, 2. Passo a agulha pelos 2. Laço, puxo a laçada para fora, deixo os pontos caírem, fiquei com um ponto, né? Devolvo para esta agulha. E assim, sucessivamente, até que sobre somente um ponto. E esse um ponto, naquele momento, no momento em que sobrar, estará deste lado. Vou fazer o meu e eu já volto aqui. Olha lá, ó, eu volto com um pontinho só na agulha da mão esquerda. Ou, perdão, direita. O que acontece? Nós poderíamos cortar o fio e fazer um nozinho. E encerrar a execução. Mas você quer saber o que eu vou fazer? É o seguinte, eu vou alargar aqui. Então, você já sabe que tem um pontinho que tá pendurado lá, né? Que é para eu encerrar. Bom, eu tenho que dividir toda a extensão do meu trabalho da seguinte forma. Uma parte terá de ser costurada, porque é a manga. E outra parte não será costurada, porque é as costas. Então é isso que eu vou precisar achar agora. Ai, mas eu não consigo. Ai, que gostoso. É muito bom isso aqui. Ok, voltando então ao assunto sério. Bom, então o que eu vou ter que fazer? Pegar a extensão inteira, dividir em 3 e costurar 2/3 desta extensão. Costurar somente as extremidades. Então, 1/3 deste lado, que seria a primeira extremidade, 1/3 da outra ponta, que é a segunda extremidade, que seriam as mangas. O meio, essa parte central, eu não costuro, porque isso aqui vai para as costas. Delícia! Ok? Então é isso que você tem que fazer agora. Como o comprimento, ele vai variar de tamanho para tamanho, não tem como eu identificar para você, olha, você vai costurar 50 centímetros, 70 centímetros, 60 centímetros. Eu não sei quantos centímetros você vai costurar. Por quê? Porque a medida dessa costura é o tamanho da manga. Então, imaginemos que do pulso da pessoa até o ombro, meça 60 centímetros. É 60 centímetros desta ponta para dentro que você costura. E, claro, né, desta ponta para dentro que você costura. O que sobra é as costas e não se costura. Tudo bem? Então eu vou pegar aqui minha agulha e eu volto aqui para te mostrar como é que é feita essa costura. Vamos lá então, veja. O que eu falei, né, que eu não ia fazer e que eu ia mostrar para vocês, que era não cortar e não dar um nozinho aqui, né? É o seguinte, já que eu tenho um fio, um ponto perdido aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a extensão do fio, eu tô puxando o fio, eu vou cortar a extensão do fio para eu poder já costurar. Isso aqui, ó, que eu vou fazer, quer ver? Ó, eu vou cortar aqui, né? Então, cortei lá, belezinha. Eu vou ter que tirar um pouco do pelinho desse fio, pelo menos da ponta, porque para ficar mais fácil de eu colocar na agulha, porque eu vou te falar, barato é doido. Não é fácil, não. Vamos lá, vou tirar esse pedacinho aqui. Então, aqui eu tô com a agulha, né? Vamos brigar com a agulha agora. Bom, eu tenho que passar este fio pela agulha. Pera aí. Ai, até que não foi tão ruim. Rapidinho passou, tá vendo?
Eu passo aqui bonitinho, né? Deixa eu pegar de novo a ponta. Ó, tô aqui com a ponta. Então, né? Eu passo por aqui. Veja só, ó. Tá aqui a agulha com o fio, tudo bem? Vou passar por dentro. Ó, passo todinho por dentro. E aí eu ajusto, dando nozinho. Encerrei a execução da manga. Dei o nozinho. Agora eu aproveito a extensão do fio. Vou deixar um pouquinho menor, passando o fio pela agulha assim, ó, né? Mas a costura vai ser com um fio só, tá bom? Eu não vou deixar fio duplo pra costurar não, tá bom? Se você quiser fio duplo, tudo bem. Até mesmo porque num fio com desenho como este, né? Um fio todo franjado, cheio de franja, cheio de pelinho, não dá pra ver. Então, você pode costurar da maneira que você quiser. Com fio duplo ou com fio simples, tá bom? Bem, agora é a hora da costura, né, gente? Nada mais simples do que isso, eu não tenho nem o que dizer. Olha a situação. Tu vai dobrar no meio e aí você vai ter que ter cuidado, porque você precisa achar o ponto aqui, ó. Né? Você vai ter que ter o cuidado de, ao costurar, verificar se você está costurando na mesma direção, né? Sugiro, inclusive, se você vê que você tá com um pouquinho de dificuldade para costurar, que você dobre, você pega alfinetes e passa, para que a manga não mova, para que não fique uma coisa difícil de se trabalhar. Tá bom? Eu aqui vou numa boa, eu acredito que não vai dar muito trabalho, mas se você perceber isso, faça, tá? Porque assim facilita muito pra você. Eu tenho um ponto desse lado, eu vou lá na outra ponta, olha aqui, passo a agulha, ó, de cima pra baixo, desta forma, e puxo o fio. Vou ter que puxar o fio porque é franja aqui o negócio e o barato é doido. Ó, puxei, tá vendo? Venho pro outro lado, passo a agulha, ó, é de dentro para fora. Então, veja, de dentro para fora, eu passo aqui o fio. Tô intercalando. Vou pro outro lado, de dentro, buscando o pontinho, de dentro para fora, né? Tomando cuidado para você não puxar muito essa costura e não acabar por socar uma parte na outra. Também não pode deixar largo, ó, aqui tá largo, veja, ó, tô vendo a costura toda aqui, isso aqui é costura, não pode, tem que ajustar, tá bom? Gente, a costura se dá dessa forma, de dentro para fora, de um lado e do outro. É só isso que você tem que fazer agora. E é claro, né? Você tem que tomar cuidado porque tem a questão do comprimento. Você tem que ajustar o comprimento a ser costurado de acordo com o tamanho do braço. Então, meça do punho até o ombro. Ai, tenho 50 centímetros, tá joia? Vou costurar 50 centímetros, tenho 60, vou costurar 60, simples assim, tá joia? Galera, costurou desse lado? Corre pro outro lado e costura do outro lado, morreu o assunto, tua peça está prontinha para ser utilizada.